Junto de Zeus, entretanto, se achavam reunidos os deuses no soalho de ouro sentados. De néctar enchia Hebe Augusta os copos de ouro maciço que todos recebem, trocando brindes corteses enquanto a cidade de Troia admiravam. Canto 4, Ilíada, Homero. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico. É um prazer estar aqui mais uma vez trazendo conteúdos relacionados à mitologia grega e dando continuidade também aos conteúdos ligados à deusa Hera. Eu estou dando continuidade também ao Secto de Hera, né? São 3 conteúdos especiais, como eu tinha pensado. E hoje aqui eu vou trazer uma divindade que muitas vezes, de uma forma parecida com Hera, ela não é muito bem tratada na mitologia. Ela é meio que colocada num papel extremamente secundário, bem coadjuvante, só que dessa personagem que eu vou trazer, inclusive a própria vinheta de abertura eu criei em homenagem a essa divindade, que é a deusa Hebe. Ela é tocada, é falada de uma forma extremamente superficial. Muitas vezes, quando tem referência à deusa Hebe, é tipo assim, a deusa juventude, a copeira dos deuses, ou casada com Héracles. É isso que, na grande maioria dos casos, na maioria dos conteúdos, quando se pensa em dedicar alguma linha a essa divindade, se fala exatamente isso. De fato, Hebe não é uma divindade olímpica do primeiro grupo, mas ela é uma divindade olímpica sim, porque ela é filha dos 2 principais deuses olímpicos, Zeus e Hera. Mas a forma como muitas vezes a deusa é retratada é muito simples, muito simplista, na verdade. Então, dentro desse conteúdo que eu comecei falando de Íris no conteúdo anterior, hoje trazendo Hebe e na próxima Ilítia, eu vou tentar cumprir uma atenção maior, trazer uma atenção maior que a divindade merece. De fato, Hebe não tem um mito próprio, como a gente pode encontrar com outras grandes divindades que passaram por um processo de assimilação e de chegada na cultura grega, né? Mas isso não quer dizer que o personagem não tenha a sua beleza, não tenha a sua participação, e como todos podem observar nesse conteúdo que eu vou trazer aqui, inclusive uma quantidade razoável de leituras eu vou ter que fazer aqui nessa gravação, todos vão perceber como Hebe era extremamente importante dentro do mito grego, não apenas na questão de Hera, mas também associada a todas as divindades praticamente. Eu vou explicar por quê. Bom, então é um prazer estar aqui mais uma vez trazendo esse conteúdo, né? Fico muito feliz com as reações que eu tenho recebido aqui no canal. Deixar um forte abraço para todas as pessoas que têm chegado e têm feito algum tipo de comentário. E se você chegou aqui no canal Mitologia Grega de A a Z por alguma indicação do YouTube, seja muito bem-vindo. Se você não for inscrito, eu vou pedir que você se inscreva no canal, que você dê o seu like e ative as notificações. E se você achar que é interessante, ou que você conhece alguém que gosta do conteúdo de mitologia grega, vou ficar muito feliz que você possa apresentar o canal para seus amigos, para alguém que você acha que vai gostar daquilo que nós estamos debatendo aqui. Bom, então, como eu estava falando, nós estamos hoje entrando na questão da deusa Hebe, a deusa da juventude, e eu vou tecer algumas considerações, vou tecer algumas especificações e elementos que compõem a divindade, para com que a gente possa ter um entendimento amplo de quem seja essa divindade. Vou fazer aqui algumas leituras que são correlatas
em relação a uma atividade que o próprio texto agora da Ilíada que eu li demonstra Hebe como copeira dos deuses. Quando eu fiz um comentário, quando eu fiz a gravação sobre Ganimedes, eu cheguei a pontuar algumas coisas ligadas aos aspectos da atividade, da função do copeiro. Inclusive, eu tenho aqui no meu acervo, um livro que é muito interessante, muito bom, e pensando na pesquisa, eu comecei a me lembrar dele, se ele podia trazer alguma informação. É esse livro aqui, tá? É um livro bem interessante. Então, e de fato tem aqui alguma coisa ligada à questão do copeiro. Mas eu não vou aqui antecipar qualquer tipo de situação em relação a essa condição de Hebe. Vamos por partes, né? Então, assim, a gente sabe no caso da origem, né? Então, ou melhor dizendo, indo para a própria Hebe em si, antes da gente entrar em maiores detalhes. Então, Hebe é a deusa da juventude, tá? Ela é considerada a divindade mais jovem do Olimpo, né? Então é como se fosse a última deusa que chegou, era a neném dos deuses, né? Ela de fato ela vai ser dada em casamento ao herói Héracles quando ele tem a apoteose, né? Quando ele chega no Olimpo. Então Zeus oferece a mão da filha a Héracles. Hebe tinha sido, de acordo com alguns poetas, prometida a Dioniso, só que teve que se submeter ao desejo de Zeus. Só que do momento em que Zeus acolhe Héracles no Olimpo, então é como se aquela ira de Hera, né, que a gente até comentou aqui num conteúdo, em relação a Héracles se dilui e ela aceita que a filha mais nova seja dada de casamento para o herói Héracles. Eles vão ter 2 filhos, que é o Alexiares e o Aniceto. Etimologicamente, Alexiares quer dizer o que afasta a guerra e Aniceto o invencível. Esses 2 deuses eles vão ser os responsáveis pela proteção dos muros do Olimpo. Os portões do Olimpo eles eram controlados pelas deusas, pelas horas, e os muros vão ser protegidos exatamente por essas duas divindades, né? Então ela vai ser, como eu disse, considerada a mais jovem das divindades. E tem uma situação que é muito curiosa, que é o seguinte: a primeira referência até onde eu encontrei ligado a brinquedo tem a ver exatamente com o personagem de Hebe. Por quê? No 7º dia do nascimento de Hebe, e que alguns textos dizem que parecido com o que aconteceu com Hefestos, Hera gerou Hebe sozinha, mas isso são relatos mais tardios. Enfim, quando Hebe completa 7 dias de nascida, então tem uma festa, existe uma recepção no Olimpo de todos os deuses que vão oferecer presentes para a deusa jovem, para a deusa jovenzinha que está ali, a deusa criança, né? E todos os deuses eles acabam oferecendo dádivas, e Atena, como ela era a deusa dos artesãos, ela oferece brinquedos esculpidos em madeira para a deusa Hebe, para a irmã dela, por parte de pai. A gente sabe que os brinquedos eles já eram encontrados na antiguidade, sim. As crianças brincavam com miniaturas de objetos do dia a dia dos adultos. Então era muito comum se encontrar carrinhos, ou ainda que os bonecos eles tivessem um aspecto mágico e místico, mas a gente sabe que foram encontradas miniaturas de carrinhos, ou miniaturas de bonecos e até de animais feitos em argila. No caso dessa confecção de Atena, como Atena era a deusa do artesanato, deusa dos escultores, então o mito retrata que ela chega a oferecer em brinquedo peças para com que a irmã, por parte de pai, possa brincar, possa se divertir. Então ela, como irmãos diretos, então ela tem Ares, que é o irmão dela, e Ilítia, 2 irmãos do mesmo relacionamento de Hera com Zeus. A etimologia dela vai ser ligada à puberdade
juventude, vigor, auge da vida e flor da juventude. Ela tinha um epíteto chamado Ganimedas, que quer dizer princesa alegre, princesa feliz, muito parecido com Ganimedes. Talvez esse mito de Ganimedes ele tenha se descolado, Ganimedes, o amor homoafetivo de Zeus, né? Talvez esse personagem Ganimedes ele tenha se descolado no decorrer do tempo, só que eu estou aqui apenas dentro de uma conjectura maior. Talvez esse personagem tenha surgido de um descolamento exatamente desse título que Hebe recebia, né? Ganimedas, princesa feliz. Ela vai ser também associada a ela tem um epíteto chamado Dia, que está ligado a Zeus. Na abertura que eu coloquei aqui, podem observar que os quadros que eu encontrei, que foram colocados ali na vinheta, ela está sendo representada sempre ao lado de uma águia com uma taça. Pois bem, aquela águia ali, a maioria dos estudiosos sempre associam a águia, e também era muito comum se representar Zeus com a imagem da águia. Zeus tinha uma águia, o símbolo da sua autoridade era uma águia, mas muitas vezes Zeus se apresentava como uma águia. Aliás, foi em forma de águia que ele acabou raptando Ganimedes, que era o príncipe troiano. Agora, também há uma outra correlação que é muito curiosa, que tem a ver com a lenda, ou a ideia, ou a fantasia de que os antigos tinham, de que a águia não envelhecia, porque tinha uma história que ela se trocava a partir de uma certa idade. Então se dizia, naquele período, que aos 40 anos a águia se trocava inteira, ela arrancava pena por pena, até o bico ela arrancava, porque surgiria um bico novo. Claro que isso é um conteúdo totalmente fantasioso, né? Então, de fato, as aves, elas possuem aquele período da muda, né? Em que elas trocam as penas, mas essa muda acontece com periodicidade. Não é especificamente no caso da águia, muito menos de arrancar bico, de arrancar unha, como se fosse parecer nova. Não, isso é fantasioso. A águia, ela, pela sua aparência, pela sua imponência, e pelo fato de que sempre se apresentava exatamente de uma forma imponente, é como se ela sempre fosse jovem. Aliás, existe um salmo, se não estou enganado, é o Salmo 103, que fala exatamente isso, que diz que a minha mocidade se renovará como a da águia. Era uma ideia antiga, não é somente na questão dos gregos, era uma questão da antiguidade. Então, por isso, também as reproduções de Hebe sempre ao lado da águia, associando ela à presença e à importância do relacionamento dela com Zeus, mas também pelo fato dela representar a juventude, que a águia era um elemento, que era um animal sempre recordado nesse aspecto. Tem uma coisa que é muito importante no mito de Hebe, é que os deuses eram jovens exatamente pela ação de Hebe. Por uma razão óbvia. Ela era a copeira dos deuses, ou seja, era ela que alimentava os deuses com o néctar e com a ambrosia. Se ela alimentava os deuses com néctar e ambrosia, ela era responsável pela alimentação dos deuses. Isso quer dizer que dela dependia a juventude e a própria vida dos deuses. Então, quando eu comecei a falar aqui, por exemplo, no início a respeito da importância de Hebe, então dá para perceber claramente que a própria reprodução, a própria insistência que os deuses eram joviais se deve à presença e à ação de Hebe na vida deles. Ela, inclusive, ela era responsável pelo cuidado com os palácios olímpicos, era ela que supervisionava. Ela, aqui na Ilíada, vou fazer aqui uma leitura, tá? Que a gente possa observar uma ação dela numa situação que envolve Hera. Está aqui no canto 5º. Então o Homero diz assim, o poeta diz assim: os corredores ornados com belo frontal de ouro puro foi Hera logo a atrelar, que de Crono potente nascera. Hebe, sem perda de tempo,
adaptou no eixo férreo do carro as rodas curvas de bronze, nas quais 8 raios se viam. Em uma outra situação, também na Ilíada, no canto 5, no final do canto 5, há a seguinte referência: manda que Peone, então, sem demora, ali mesmo o curasse. Peone logo deitou sobre a chaga. Aqui o poeta está falando do ferimento que Ares sofreu de um ataque de Diomedes, que eu tinha comentado inclusive numa outra gravação, né? Então Diomedes atacou tanto Afrodite quanto Ares numa das batalhas da Guerra de Troia. Então o poeta diz, né? Manda que Peone, então, sem demora, ali mesmo o curasse. Peone logo deitou sobre a chaga eficaz e lenitivo que o fez sarar, porque de fato não era de estirpe terrena. Como queijeiro que o leite antilíquido faz com que coagule, em pouco tempo, agitando depois de lançar nele o coágulo, Ares violento dessa arte, depressa curado encontrou-se. Hebe depois lhe deu banho, envolvendo-o em magníficas vestes, junto do crone das Zeus foi sentar-se, radiante de glória. Então aqui no canto 5º da Ilíada, Homero está falando da ação tanto de Apolo em cuidar do irmão, curando ele, Apolo deu na medicina, como Hebe chegando a vestir o irmão depois em que acontece essa cura. Uma coisa também muito importante é que Hebe não fazia parte apenas do séquito de Hera. A gente está falando aqui do séquito de Hera. Hebe fazia parte do séquito da deusa Harmonia. Ela chegava a acompanhar no mito também Afrodite, e em muitos momentos ela chegava a acompanhar o séquito de Apolo, juntamente com as musas e as graças. Inclusive, existem relatos na mitologia, no mito, em que elas se divertiam ao som da lira de Apolo, dançando e cantando, num momento de descontração e de jovialidade, como muitas vezes não dá para imaginar em relação às divindades gregas. Na Odisseia, por sua vez, no canto 11, existe uma descrição e uma citação de Hebe. Há um momento em que Odisseu ele foi orientado por Circe para com que ele descesse ao mundo dos mortos, para com que, consultando o Eidolon de Tiresias pudesse orientar ele para o retorno dele até Ítaca, que era a ilha, o país de origem dele, né, onde ele deixou a sua família, né? E num certo momento ele vai de fato descer até o mundo dos mortos e ele vai encontrar algumas figuras da história dele, tanto relacionado à própria história pessoal. Ele encontra inclusive a mãe, né? O Eidolon da mãe. Ele vai encontrar o Eidolon de Aquiles, ele vai encontrar o Eidolon de Ájax, né? Que se suicidou por conta dele. E há um momento em que Homero diz o seguinte: vi também Sísifo, e o modo por ele com pena indizível, com as mãos ambas tentava arrastar uma pedra enormíssima, firma os 2 pés no chão duro, com ambas as mãos esforçando-se para levar para cima o Penedo. Mas quando pensava que já vencera o alto monte, com força outra vez retornava. Dessa maneira até o plano rolava o penhasco imprudente. Ele de novo a empurrá-la começa, o suor escorrendo-lhe dos membros todos, enquanto a cabeça de poeira se cobre. Héracles vi depois deles, dotado de força enormíssima, isto é, somente sua sombra. Ele próprio, entre os deuses eternos, frui 1000 delícias, tendo Hebe ao seu lado, de pés bem torneados, filha de Zeus potentíssimo e de Hera de áureas sandálias. Então ele encontra um simulacro do Eidolon, né? Então Odisseu encontra esse simulacro do Eidolon de Heracles no Hades, porque ele tinha sofrido a apoteose. Vai ter o Eidolon porque de qualquer maneira Heracles ele era um semideus, só que diferentemente de Aquiles, que também era um semideus, que não passou pela apoteose, Heracles passa por uma apoteose, e nessa apoteose, como eu disse num certo momento aqui do nosso conteúdo, ele vai ser recebido por todos os deuses no Olimpo, e lá ele vai se relacionar com Hebe, a filha mais nova de Zeus e de Hera. Bom, pensando em termos da questão do séquito de Hera, por que Hebe
ela faz parte tanto do séquito de Hera, como faz parte do séquito de Afrodite e do séquito de Harmonia. Essas divindades, elas todas estão se relacionando, estão todas relacionadas a ligações amorosas, afetivas, ou mesmo por questões sexuais, no caso de Afrodite. Então, Hebe, ela estava fazendo parte desse séquito, mas em primeiro lugar, a gente sempre lembra, ela fazendo parte do séquito de Hera. Não podemos esquecer que Hera era a deusa responsável pelos casamentos, e Hebe, ela era a divindade que protegia as noivas jovens. O casamento, ou o pré-casamento, a preparação da noiva, nesse período clássico que a gente está falando, tinha uma grande importância para o grego do período. Então, não é à toa que tem todas essas divindades, e também o próprio casamento tinha o seu séquito. Temos Hebe, então, protegendo essas noivas jovens, e todo um grupo de divindades maiores ou menores que protegiam o momento de casamento e preparação da união. Bom, mas finalmente eu vou pontuar agora a questão que envolve uma atividade que está muito relacionada a Hebe, exatamente aquilo que eu tinha comentado num certo momento aqui, sobre o fato dela ser copeira, da copeira dos deuses. A gente não pode esquecer que era muito comum o envenenamento, a morte de pessoas importantes. A luta pelo poder na antiguidade era muito grande. Diferentemente de hoje, que existe uma certa civilidade maior no trato em relação ao poder, na antiguidade as coisas não eram tão fáceis ou simples assim. Então o assassinato ele era muito comum entre os governantes, principalmente entre governantes que tivessem ali parentes. A disputa de poder era muito grande. E no caso dos reis, no caso dos governantes, dos imperadores, qual era o momento mais delicado? Era o momento da alimentação. Então, o alimento podia ser perfeitamente envenenado. E aí havia a figura do copeiro, em que ele experimentava principalmente o vinho antes, ou algum tipo de bebida antes, para perceber ou saber se o rei podia beber aquilo ali. Então pode-se notar que essa função de copeiro, que no decorrer dos séculos vai ser, obviamente, os reis acabaram, né? Pelo menos na sua condição antiga. Então aquela função que era tão importante, ela vai progressivamente perdendo o seu status, até ela significar a função hoje em dia que existe, mas deixou obviamente de ter todo aquele significado que na antiguidade existia. Então aquele momento de degustar o vinho, de degustar a bebida que o rei iria beber, era uma coisa que significava muita segurança e muita confiança do imperador, do governante, em relação àquela figura que estava ali experimentando a bebida dele, né? Na própria Bíblia judaica existe um livro que é do Neemias, e Neemias, segundo a tradição piedosa, religiosa, ele foi um copeiro de um rei persa, e ele era o experimentador, né? Depois eu estava recordando, também fiz essa leitura na época quando eu fiz o conteúdo do Ganimedes, mas não custa recordar. Digam o que disserem sobre a decadência do Império. 4 séculos de imperadores glutões produziram um banquete de interessantes oportunidades de emprego, inclusive o importante cargo de pré-gustador ou provador. O que era necessário para ser um provador? Depois de passar por uma investigação de antecedentes e por uma inspeção visual, então se observava quem era aquela pessoa. Não se colocava, não se chamava qualquer pessoa. Você tem um paladar apurado, ou gostaria de tê-lo? Bebe água, mas tem uma queda por bons vinhos? Está disposto a correr o risco de uma morte agonizante no cumprimento do dever? Então era uma profissão, uma função, melhor dizendo, que corria um risco muito grande. E aqui nessa obra do Suetônio, A Vida dos 12 Césares, que eu tenho aqui um querido amigo combalido, né, de leituras e marcações,
O Suetônio, no caso aqui de Cláudio, né, ele diz assim: pouco depois escreveu seu testamento, que recebeu a oposição da chancela, de todos os magistrados. Antes, porém, de prosseguir avante, ele estava fazendo o testamento, né? Foi impedido por Agripina, que em sua consciência, aliás, tanto quanto de delatores, acusava de numerosíssimos crimes. Ninguém duvida de que ele tivesse morrido envenenado. A dúvida, porém, é que se refere ao lugar e à pessoa que lhe haja ministrado a droga mortífera. Cláudio foi envenenado. Narram alguns que isso aconteceu na cidadela, durante um festim com os pontífices, e que o autor foi o eunuco Aloto, seu pregustador. Opinam outros que o caso se registrou durante uma ceia doméstica, em que a própria Agripina foi quem misturou o veneno num prato de boletos que muito gostava. Há também outras versões diferentes relativas aos fatos que se seguiram à cena do envenenamento. Referem inúmeras pessoas que, logo após ter ingerido o tóxico, perdeu a palavra e, depois de ter experimentado durante toda a noite as dores mais atrozes, morreu ao nascer do dia. De acordo com outras, ele ainda começou por sentir um torpor completo, que era um sintoma que era muito comum no caso de envenenamento, né? A seguir, como lhe subissem os alimentos, vomitou tudo. Então propinaram-lhe veneno novamente. O Graves, inclusive, diz, porque assim, eles usavam a pena para facilitar o vômito, né? E o Graves chega a dizer, se não estou enganado, que o Aloto, que era esse pré-gustador, chegou, ia colocar a pena novamente. Então essa própria pena estava embebida em veneno. E aí Cláudio, infelizmente, não conseguiu resistir e acabou morrendo envenenado. Então, a função, a ação de ser copeiro e, no caso dessa cultura romana, de ser pregustador, indicava uma grande deferência. Então, não é à toa que a filha mais nova dos deuses, né, do casal mais importante do Olimpo, Zeus e Hera, tivesse uma filha que fosse a própria copeira. Eles, pensando em termos da constituição da função que a deusa exercia, possivelmente não haveria outra figura. No caso da substituição dela por Ganimedes, isso já é um relato posterior, né, em que diz que alguns escritores posteriores dizem que ela foi substituída porque ela vai casar com Héracles. E tem uma outra tradição que diz que já é bem mais moderna essa tradição, que diz que foi por conta de um tropeço que ela sofreu quando estava servindo os deuses, e que a roupa acabou saindo do corpo, né? E aí a modéstia, o corpo dela foi exposto. Então, para não acontecer novamente, ela própria não quis mais ter essa atividade, enquanto que outros relatos dizem que a partir dessa situação foi quando ela vai ser, a contragosto de Hera, ela vai ser substituída na atividade pelo Ganimedes, que vai ser o copeiro dos deuses. Bom, o culto de Hebe foi um culto distribuído. Então havia um culto antigo, inclusive em Argos, que era a cidade de preferência no próprio mito de Hera, próximo do Heraion, havia um templo dedicado a Hebe, e os relatos dizem que havia também nesse templo uma imagem criselefantina da deusa. A imagem criselefantina é uma mistura de mármore com ouro, que devia ser uma coisa maravilhosa, magnífica. Inclusive existia também relatos de que no templo de Olímpia havia uma imagem criselefantina de Zeus, assim também como vai ter uma imagem criselefantina de Hera. Hebe é sempre representada com asas. Em alguns momentos ela chega a ser confundida com Íris, também, que tinha asas douradas, né? Então ela vai ter esse culto lá em Argos. No sul da Grécia ela era também cultuada. Havia uma cidade que era Sicyon,
que lá ela era considerada a deusa do perdão e da misericórdia. Nesse momento, muitas pessoas acabavam libertando, segundo as fontes que eu li, acabavam libertando escravos, e esses escravos acabavam deixando, como se fossem lembranças votivas, acabavam deixando dentro do templo da deusa as suas correntes. Era como se fosse uma espécie de lembrança e uma oferenda de gratidão pelo fato de que a deusa seria responsável pela mudança da condição deles de escravos agora para libertos. Bom, então a gente vai encerrar por aqui esse conteúdo de Hebe. Posso dizer, antes de concluir, que se tem uma divindade que eu até estava, quando eu comecei a fazer a construção do nosso roteiro aqui, do roteiro do canal, eu fiquei pensando, se tem uma divindade grega que é atual, é exatamente ela, né? A modernidade e a pós-modernidade, vejam a importância que se dá à juventude, que se dá à beleza, né? Se esquecendo muitas vezes de que todas as fases da vida humana têm a sua importância, têm a sua relevância. Na antiguidade se valorizava bastante a condição do ancião, se valorizava bastante. Nós vivemos um estado atual, é como se fosse uma condição da presença de Hebe num aspecto bem paranoico, bem preocupante, né? Só a título de curiosidade, antigamente, até meados do século XX, havia uma expressão, uma condição psiquiátrica que era chamada de hebefrenia, que estava ligado às psicoses que eram associadas aos jovens. Esse termo caiu, hoje em dia não se usa mais dentro dos aspectos de transtornos mentais, transtornos emocionais, mas num certo momento Hebe chegou até a batizar essa condição de sofrimento psíquico, sofrimento psiquiátrico. Mas enfim, então, se você chegou até aqui, é um prazer ter contato com a sua presença, a sua companhia, quer dizer que você gostou do conteúdo. E se você não for inscrito, eu vou pedir que você se inscreva no canal, que você ative as notificações, dê o seu like, e se você desejar e quiser, apresente o canal Mitologia Grega de A a Z para pessoas amigas e que você sabe que gosta do conteúdo de mitologia grega. Vai ser um prazer poder receber todos. Então, estamos encerrando aqui agora o conteúdo sobre a Hebe. O próximo conteúdo vai ser sobre Ilítia, a deusa dos partos. Essa tem ações dentro do mito, ela chega a ter mitos específicos, né? Diferentemente de Hebe, que não possui praticamente um mito. E Ilítia a gente vai encerrar. Depois eu falarei sobre o casamento. E depois, antes de chegar em Poseidon, eu tinha pensado em falar sobre Poseidon, mas eu vou fazer um conteúdo especial falando sobre as Híbris. Essa é a minha ideia. Tem muito personagem que fala sobre as Híbris, e eu percebi claramente que os dois deuses que eu citei até o momento, os dois grandes deuses, Zeus e Hera, eles estão muito relacionados em situações que envolvem Híbris. E eu achei por bem falar de conteúdos. Pode ser que fique muito longo. Se ficar muito longo pela minha pesquisa, eu já vou entrar no caso de Poseidon, e mais para frente a gente fala sobre a híbris de vários personagens no trato com as divindades, e que vai dar muito ruim para eles. Vou deixar aqui um forte abraço para todos. Até o próximo conteúdo. Ilítia, a deusa dos partos, uma parceira constante da deusa Hera, fazendo das suas diante de algumas gestações que aconteceram, causando problemas para as mães e para muitos filhos que estavam ligados a Zeus, que era o fruto de perseguição em muitos aspectos da deusa Hera. Um forte abraço e até breve.